Hoje a gente vai falar com uma categoria específica, a categoria dos agentes de segurança patrimonial do estado do Mato Grosso do Sul. Pessoal, sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em direito público e especialista em servidores públicos e militares. E o vídeo de hoje ele foi encomendado pelo Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial do estado do Mato Grosso do Sul. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre averbação de tempo de serviço, regras de aposentadoria que se aplicam aos agentes patrimoniais e também vamos comentar sobre uma questão muito polêmica que está atormentando o sono de muitos desses agentes, que é a questão da conversão de regime, como que isso afeta ou não a sua aposentadoria. Bom, pessoal, vamos começar falando rapidamente sobre a averbação do tempo de serviço. A averbação do tempo de serviço ou a averbação do tempo de contribuição é um ato que a gente faz para justamente contabilizar um tempo de contribuição fora do regime atual ou da nossa categoria atual no serviço público para que isso some e seja levado para a nossa aposentadoria, como regra para nosso tempo de aposentadoria. Ou seja, se eu tenho um tempo lá na iniciativa privada de contribuição, se eu tenho às vezes um tempo num município que eu realizei um serviço público, seja por processo seletivo, seja como concursado efetivo, ou até mesmo na esfera federal. Esse tempo ele na verdade deve ser averbado para fins de aposentadoria no estado. E um outro detalhe que às vezes o pessoal se esquece, dependendo da natureza desse vínculo, dependendo da atividade que você exercia, esse tempo também ele vai ser contabilizado como adicional de tempo de serviço ou progressão, dependendo da sua natureza do seu vínculo. Então pode ser que você, como patrimonial, agente patrimonial, você tenha tido algum regime que não estava regularmente efetivo antigamente, né? A gente sabe que a maioria da categoria entrou como CLT e esse tempo vai acabar somando não só para a aposentadoria, é importante a averbação desse tempo não só para a aposentadoria, como para eventual adicional de tempo de serviço. Isso acontece muito mais com as categorias de professores, né? Que a gente tem o maior exemplo por conta dos processos seletivos de temporário, mas também é importante se resguardar nesse sentido. A averbação de tempo de serviço ela é feita de maneira simples, normalmente é um requerimento que vai para o próprio RH do órgão, mas como a gente sabe que o procedimento no estado ele muda o tempo todo e recentemente, no final de 2023, teve uma mudança também no sistema, vocês podem buscar o sindicato, o Sindasp, sindicatos patrimoniais, para ajudar, orientar vocês como que vai realizar essa averbação na medida do possível. Nós, como assessoria também, eventualmente, vamos poder orientar vocês, tá bom? Pessoal, agora a gente vai comentar sobre as regras de aposentadoria para a categoria dos agentes patrimoniais. O que é importante a gente saber é que, como não teve concurso recente, praticamente toda a categoria dos patrimoniais se enquadra nas regras de transição, seja as regras novas de transição ou as regras antigas. Então eu vou estar comentando aqui as duas principais regras que se aplicam à aposentadoria de vocês, que é justamente a regra do pedágio e a regra dos pontos. A regra do pedágio, que é uma das regras de transição, ela diz pra gente que, primeiro, a mulher tem que ter um requisito de idade mínima e o homem também, ou seja, para a mulher 57 anos de idade e para homem 62 anos de idade. Essa é a idade mínima, você tem que cumprir esse requisito para poder aposentar com essa transição. E a transição ela se refere ao tempo de contribuição. No caso do pedágio, você vai ter que cumprir um tempo de contribuição que seria o dobro do que faltava na data de vigência da reforma da Previdência. Vamos resumir? Ou seja, até março de 2020, o tempo que faltava para você cumprir uma regra de aposentadoria, você vai ter que pagar isso como pedágio. Então, se por exemplo faltava 2 anos, 3 anos para você aposentar, se faltava 2, você vai ter que cumprir 4. Se faltava 3 anos para você aposentar, você vai ter que cumprir mais 6 de tempo de contribuição, além do mínimo de idade de 57 ou 62 anos. Falando da regra de pontos, a regra de pontos ela se refere à soma de idade mais tempo de contribuição. E é esse o somatório que constitui os pontos. Hoje, em 2024, a quantidade de pontos mínima para a aposentadoria de uma mulher está em 91 pontos e a do homem está em 101 pontos. Lembrando que a cada ano esse ponto vai aumentando até o limite de 105 para o caso dos homens, tá? E 95 para o caso das mulheres. Então a gente está atualmente em 101 pontos para os homens. Consequentemente, a gente vai ter que ter uma soma de idade mais tempo de contribuição. O detalhe, a idade mínima também tem que ser respeitada. Idade mínima de mulher, 57 anos. Idade mínima de homem, 62 anos. Vamos tentar simplificar? Como que eu sei se eu consigo cumprir a regra dos pontos ou não? Bom, por exemplo, se você é homem, hoje você precisa ter os 62 anos de idade no mínimo, e se você tem os 62 anos de idade e já quer aposentar com essa regra de transição, você teria que ter 39 anos de tempo de contribuição. Com esses 39 anos, você alcançaria os 101 pontos
consequentemente tendo a sua aposentadoria deferida. Jorge, entendi como funciona a regra de aposentadoria, mas eu quero saber do cálculo. Como que eu sei quanto eu vou receber nessas aposentadorias? A regra de transição, para vocês entenderem, ela é muito benéfica porque justamente ela consegue aplicar a integralidade e paridade desde que o servidor tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Jorge, eu passei no concurso depois de 2003. O que acontece? Bom, nesse caso, você vai receber o valor pela média aritmética, que seria as 80% que a gente conhece, tá? A regra dos 80% do cálculo, ou seja, vai ter uma dedução aí no caso da sua aposentadoria. Agora, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, a gente vai ter a possibilidade da aplicação da integralidade e paridade. Jorge, novamente, o que é integralidade? O que é paridade? Integralidade se refere à totalidade da sua última remuneração na ativa. No caso, a gente sabe que os agentes patrimoniais aqui do Estado, eles têm muitos penduricalhos, vamos chamar assim. Ou seja, como vocês não recebem por subsídio, existem muitas parcelas que não entram no cálculo da aposentadoria. Mas se você tem dúvida sobre o que entra ou não, é só você ver ali embaixo do seu aderite, a gente vai estar deixando a imagem exemplificativa, de um valor. Aquele valor que é usado como referência para a sua contribuição previdenciária. Aquele valor ali, ele seria a sua integralidade nesse caso. Ou seja, se você se aposentasse com integralidade, você iria receber aquele valor inteiro. Jorge, o que é a paridade? Paridade se refere a uma atualização futura dessa aposentadoria. Ou seja, caso os servidores da ativa conseguissem um reajuste melhor, acima da inflação, fora de outros parâmetros, esse reajuste também se aplicaria aos inativos, aos aposentados. Isso é paridade, ou seja, ele vai estar em paridade a inativa com a ativa. Ok, Jorge, agora eu vou te contar o problema que todos os agentes patrimoniais estão preocupados, que é a questão da conversão de regime. Bom, eu já começo dizendo que a gente tem um vídeo só comentando essa conversão de regime, porque é algo que é muito frequente aqui no escritório e para quem trabalha com o servidor público, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem consciência até mesmo de uma informação não oficial de que aproximadamente 17 carreiras do estado sofreram com essa questão da conversão de regime. E o que foi a conversão de regime? Lá atrás, a gente teve um problema relacionado ao regime jurídico único. Esse problema relacionado ao regime jurídico único fez com que o estado realizasse alguns concursos CLT. E justamente um dos concursos CLT que foi realizado foi para os agentes de segurança patrimonial do estado. Ou seja, o servidor que é agente de segurança patrimonial hoje, servidor efetivo de carreira, estatutário, que se vincula ao regime próprio, ele iniciou a carreira dele eventualmente como CLT, lá em 2002, começo dos anos 2000. Em 2005, o Estado veio e possibilitou o que a gente chama de conversão de regime. Nessa conversão de regime, o servidor que era CLT, ele passou para estatutário e se vinculou ao regime próprio de previdência, saindo do antigo regime geral que ele estava submetido como CLT. Qual que é a grande problemática de todo esse cenário jurídico? O nosso Instituto de Previdência aqui do Estado, a AGPREV, quando é levado um caso em que houve essa conversão de regime, uma conversão de regime pura e simples, então foi um servidor que entrou como ser seletista, e ele pede a integralidade e paridade, a AGPREV não reconhece paridade e integralidade para esse indivíduo. Por que ela não reconhece? Porque ela entende que o ingresso dele como seletista antes de dezembro de 2003, que é o parâmetro da paridade e integralidade, é o último prazo da paridade e integralidade. Como o ingresso dele foi antes disso como CLT e a conversão para estatutário e regime próprio só veio em 2005, ou seja, depois de 2003, consequentemente esse servidor não teria direito à integralidade e paridade. Qual é a visão da jurisprudência, dos tribunais sobre essa orientação da AGPREV, tá? Primeira coisa que eu tenho que advertir, não é uma questão pacífica em tribunais superiores, tá? Mas já é bem fortalecida. Então vamos dizer assim que não é algo pacífico, mas que a jurisprudência ela tende a deferir o direito do servidor público. Por quê? Quando a gente vai buscar fundamento na legislação previdenciária, ela faz menção ao ingresso no serviço público. Ela não fala ingresso em determinado regime jurídico. Então, os critérios de efetivo serviço público, ingresso no serviço público, ele se relaciona muito mais com a natureza da entidade. Então, por exemplo, se eu ingressei na administração direta ou indireta, autárquica e fundacional,
que são pessoas jurídicas de direito público, eu tenho resguardado, nesse caso, o meu ingresso no serviço público e, consequentemente, teria resguardado a integridade e paridade. Essa é a orientação de alguns dos nossos julgadores, inclusive no TJ do Mato Grosso do Sul. Eu vou estar deixando aqui uma imagem de uma decisão de um processo do escritório em que a gente teve êxito, não vou revelar cliente, não vou revelar número do processo, mas sim para fins didáticos de estudo, para mencionar que houve uma decisão, tanto em primeiro grau, quanto também a menção de uma decisão do segundo grau, do TJ do Mato Grosso do Sul, reconhecendo a integridade e paridade para um caso em que houve uma conversão de regime, ou seja, o servidor entrou como CLT, mas ele passou pela conversão de regime em 2005 e teve deferida a integridade e paridade. Jorge, eu tenho muito medo de fazer esse processo, é um processo que compensa. Olha, como advogado, eu não posso incentivar a lide, eu não posso incentivar a litigância, vamos dizer assim. Mas é o meu dever orientar e deixar claro quais são os seus direitos. Nesse caso, a integridade e a paridade ela é muito valiosa, porque a gente está falando de uma perda substancial da sua remuneração na inatividade. Caso o servidor não busque, por exemplo, a paridade e integralidade, não tente judicializar essa situação, ou até mesmo brigar administrativamente, que é possível, infelizmente a perda da remuneração ela é muito substancial. A gente está falando às vezes aí de quase 50% da perda da remuneração. Então o servidor que às vezes ganhava R$5.000, contribuía sobre R$5.000 na ativa, ele aposenta com R$2.500, R$3.000. É uma perda bem relevante. Então, de certa forma, se há uma esperança na nossa jurisprudência, na orientação dos nossos tribunais, é interessante você sentar, analisar, conversar com um advogado da sua confiança ou até mesmo com a assessoria jurídica do sindicato, com os seus colegas sobre essa situação. Porque, no fringir dos ovos, o que você leva para o resto da sua vida é a sua aposentadoria. Para encerrar o vídeo, convém mencionar que existem outras regras de aposentadoria que eventualmente se aplicam a alguns servidores, principalmente aqueles servidores muito das antigas. Às vezes um servidor que entrou num vínculo municipal lá antes dos anos 90, ou entrou no estado antes dos anos 90, antes de 98 é um parâmetro muito interessante que pode ser que esse servidor tenha cumprido uma regra de transição e que ele nem sabe. Por quê? A gente tem a emenda 47 de 2005 que traz a possibilidade de compensação de idade com tempo de contribuição. Essa compensação ela acontece por um servidor que entrou antes de 98. E às vezes um servidor, principalmente mulher, que começou a trabalhar muito cedo, ela normalmente consegue essa compensação e aposenta mais cedo do que os 57 anos, que é a regra geral atual de transição. Isso também é possível para o homem? Desde que o homem tenha começado a trabalhar bem cedo, tá? Essa é uma análise que é mais feita num caso concreto, então individualmente é mais interessante ver qual que é essa situação do que trazer um panorama geral. Mas, se você tem bastante tempo de contribuição e você ingressou antes de 98 no serviço público, é interessante você buscar a aplicação, buscar uma análise jurídica, a possibilidade da aplicação da emenda 47 de 2005. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu vou estar deixando as redes sociais aqui do Sindicato dos Agentes Patrimoniais do Estado do Mato Grosso do Sul. E também, se você tem interesse em acompanhar mais do nosso trabalho, conhecer direitos sobre servidores públicos, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Um abraço.